O tema de hoje é esse: não vivam ansiosos. E nós queremos que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, dos versos 25 a 27, onde o Senhor Jesus, ninguém menos do que Ele, define para nós o que é a ansiedade. E se a ansiedade é, como afirmam os psicólogos, um comportamento normal do ser humano. Então eu quero convidar os irmãos a fazermos esta leitura, Mateus capítulo 6, verso 25. Está escrito assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Irmãos, nós temos estudado isso desde ontem, temos entrado neste tema, neste assunto tão sensível, e percebido que o modo como a sociedade, a psicologia trata a ansiedade é totalmente oposto ao modo como a Bíblia trata a ansiedade. Para a sociedade, para a psicologia, para os psiquiatras, este sentimento de ansiedade, de angústia que o homem sente, ele é normal. E é nada mais do que alguma perturbação na mente ou nas emoções. E que algum medicamento, os chamados ansiolíticos, resolvem o problema. Só que nós percebemos ao estudar a Bíblia que a ansiedade ela não é um problema normal do ser humano. E nós sabemos disso porque quando Deus criou Adão e Eva, eles não eram ansiosos, eles não viviam preocupados. Eles não tinham uma vida ansiosa e nem se preocupavam com nada. Simplesmente porque a vida deles estava nas mãos de Deus. As rédeas da vida deles estavam sob o domínio de Deus. E a ansiedade ela surgiu então na humanidade logo depois que nós vemos Adão e Eva cometer o primeiro pecado. Quando o homem peca a primeira vez, o que o ser humano sente pela primeira vez? Angústia, medo, sofrimento. Ele sente ansiedade. E desde então, o homem vem vivendo assim. Mas com o avanço da medicina e da indústria farmacêutica, agora criaram uma solução fácil para a ansiedade. O ansiolítico, um remédio para a ansiedade. Sabe o que um ansiolítico faz? Ele produz um efeito sedativo. Então, o ansiolítico, quando a pessoa aflita, atribulada pela ansiedade, toma esse medicamento, o que ele sente? Uma sensação de tranquilidade, de paz química, artificial, produzida pelo homem. E aquela angústia, então, depois, ela vai tornar, e o que a pessoa precisa fazer depois? Tomar este medicamento. Porém, a Bíblia nos mostra que a ansiedade não pode ser tratada assim. Porque, em primeiro lugar, a ansiedade ela não tem sua raiz em alguma perturbação na fisiologia humana ou nos pensamentos. A ansiedade ela é um mal espiritual. A ansiedade é tratada na Bíblia como um pecado. Por isso, o tratamento para a ansiedade não pode ser um remédio, um medicamento. O tratamento para a ansiedade precisa ser espiritual. O ser humano ele precisa aprender a ver a ansiedade como ela realmente é. E precisa aprender a combater a ansiedade e vencê-la através dos métodos que Deus revelou em sua palavra.
Ontem nós falamos, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6 até o verso 9, do modo como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina, que a ansiedade pode ser vencida. Então, a ansiedade pode ser vencida sem medicamentos. Como? Lendo Filipenses, capítulo 4, verso 6, colocando o ensinamento do Senhor em prática. Mas hoje eu quero levar os irmãos para o Sermão da Montanha, para que nós também possamos ouvir da boca do nosso próprio Senhor Jesus como foi que ele ensinou os discípulos dele a tratar a ansiedade. Aqui no Sermão do Monte, o Senhor ele está ensinando os princípios a respeito do modo adequado dos seus discípulos viverem diante de Deus. O Sermão da Montanha é um resumo de como um seguidor de Cristo, de como um cristão deve viver a sua vida aqui na terra, enquanto ele aguarda o regresso de Cristo na sua segunda vinda. Isso que é o Sermão da Montanha. É um resumo do padrão moral, do modo como um crente tem que viver, como um cristão precisa viver, enquanto ele está aguardando o Senhor Jesus. E Jesus aqui ordena claramente que os seus discípulos, que os seus seguidores, que aqueles que têm fé nele, que esperam ser salvos por Cristo naquele grande dia, lidem com a ansiedade do modo certo. Como é que Jesus trata a ansiedade? Jesus define a ansiedade como um terrível pecado extremamente ofensivo a Deus. Não é como a sociedade lida. Por favor, aprenda a ver as coisas sob a ótica da Escritura. Não importa como a sociedade trata isso, não importa como as pessoas pensam, o que as pessoas pensam que a ansiedade é. O que importa é o que a Bíblia fala sobre ansiedade. E sabe o que a Bíblia diz? Que tão grave quanto o roubo, tão grave quanto um homicídio ou um adultério, é viver uma vida ansiosa. Por isso o tema do nosso culto é não viva uma vida ansiosa. Por isso aqui, hoje, desde ontem eu tenho procurado fazer isso, levar os irmãos a pensar seriamente a esse respeito, a conhecer o que é de fato ansiedade, de acordo com a ótica de Deus. Porque se nós não pensarmos, não colocarmos a nossa mente a pensar no que a ansiedade realmente é, o que é que a gente acaba fazendo? Encontrando uma desculpa para viver ansioso. Não é? E, na verdade, ontem nós vimos lá em Filipenses 4,6 que a Bíblia nos fecha essa porta. Está escrito lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o apóstolo Paulo. O que Paulo quer dizer? Ninguém será desculpado por viver ansioso. Não há nenhuma desculpa, nenhum pretexto que ninguém poderá usar. É preciso aprender a lidar com a ansiedade de modo bíblico, porque a ansiedade é pecado e precisa ser combatido como qualquer outro pecado. Então observe como o Senhor Jesus trata disso e para quem é que Jesus está falando isso que nós lemos no verso 25. Preste atenção. Entenda que isso é um mandamento do Senhor Jesus. Jesus está dando aqui à igreja um mandamento, uma ordem expressa que não pode ser desobedecida por aqueles que esperam o Senhor Jesus voltar e entrar no céu. Note como o Senhor Jesus começa o verso 25, dizendo assim, por isso vos digo. Ou seja, o que Jesus está fazendo? Jesus está nos dizendo para quem é que ele está ensinando isso. Para quem Jesus está ensinando esse versículo? Ele está ensinando aos seus discípulos. Volte um pouquinho aqui no capítulo 5, no começo do Sermão da Montanha. Preste atenção. E veja que Jesus está falando não à multidão, mas Jesus está ensinando exclusivamente os seus seguidores, os seus discípulos. Ou seja, este mandamento aqui não é para a multidão, é para aquele que segue Jesus. Você é um seguidor de Jesus, você é um crente, você é um cristão,
Então é para você este mandamento aqui. Leia aí capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo assentado, seus discípulos se aproximaram e ele então começou a ensinar-lhes, dizendo... Jesus está ensinando estes princípios ao seu povo, aos seus seguidores, não à multidão. E este é um princípio elementar, fundamental do cristianismo. Não é permitido ao crente viver uma vida ansiosa. Por isso Jesus diz: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Jesus diz abertamente, claramente, com todas as letras, que viver ansioso não é um comportamento adequado a um seguidor de Jesus. Só que nós precisamos aqui compreender o ensino do Senhor, o que este mandamento de fato significa. Para nos lembrarmos que existe uma diferença entre sentir ansiedade e viver ansioso. Você entende? Todos os homens, todos os servos de Deus, em algum momento, sentirão ansiedade. Sob algumas circunstâncias, surgirá ansiedade no coração. Só que ao servo de Deus, ao cristão, não é permitido deixar que a ansiedade venha dominá-lo. Porque se a ansiedade, quando ela for detectada no coração, não for tratada, se a pessoa não for em oração diante de Deus, colocando diante de Deus o motivo que o está deixando ansioso, o que a ansiedade vai fazer? Vai inundar o coração e a mente daquela pessoa. Então, entenda o que Jesus está dizendo no verso 25. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Jesus aqui não está proibindo os seus discípulos de sentir ansiedade em algum momento. Ele está proibindo os seus discípulos de viver ansiosos. Você entendeu a diferença? Há uma diferença diante de um quadro você sentir ansiedade. E é diferente quando não há nenhum problema externo, não há nada chamando a sua atenção, a pessoa continua vivendo ansiosa. Isso é viver ansioso. Não podemos, em hipótese alguma, deixar que a ansiedade venha nos dominar. Por isso a gente precisa aprender, irmãos, nos lembrar o que aprendemos ontem. Surgiu a ansiedade no coração, o que você deve fazer? Você precisa lutar contra ela e vencê-la, porque ela é pecado. E assim como todo o pecado, você tem que lutar contra ele. Se você tem problema com seus olhos, você tem que lutar contra os seus olhos. Se você tem avareza no coração, você tem que lutar contra a avareza. São pecados que nós não podemos morrer com eles. Nós temos que lutar e vencê-los com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Só que isso envolve a nossa vontade. Nós precisamos desejar não viver ansiosos. E a ansiedade, ela pode ser definida da seguinte forma. O que ela é? O que Jesus ensina aqui no capítulo 6 de Mateus que a ansiedade é? Ela é uma preocupação com o amanhã. Você vai ver isso no verso 34. Jesus encerra esse ensinamento sobre a ansiedade dizendo aos discípulos: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Então, o que a ansiedade é, em essência? Preocupação com aquilo que pode acontecer amanhã. Com algo que pode acontecer com a minha esposa, ou que pode acontecer com meu filho, ou que pode acontecer com o meu trabalho, ou com as finanças, ou com os bens materiais, ou com a economia, ou uma guerra que pode acontecer amanhã. Você entende? Nós não podemos viver assim. Nós precisamos aprender a lidar com a vida do modo certo. E a gente aprende a resolver a nossa vida como? Em oração, diante de nosso Pai Celestial. A ansiedade, ela é uma tentativa de resolver as coisas sem oração. Já notou que as pessoas ansiosas, elas não oram?
Você encontrou alguém ansioso, você pode saber, essa pessoa ela não ora, ela não tem uma vida de oração diante de Deus, ainda que ela possa se considerar um crente ou algo assim. É exatamente a oração, o método de Deus que nos foi dado para libertar o nosso coração. Só que uma pessoa que não ora, ela vai tentar resolver os problemas dela sem oração. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai desconsiderar a bondade, o cuidado paternal de Deus a respeito dela. E quem é que vive assim? Será que um cristão vive assim? Desconsiderando o cuidado de Deus, dominado pelas preocupações e sem oração? Quem é que vive assim? Jesus diz aqui quem que vive assim. Leia o verso 32, eu fiz a leitura deste versículo ontem. Jesus diz, pois os gentios, ou os pagãos, os incrédulos, é que procuram todas estas coisas. E de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisam de todas elas. Como é que um ímpio, como é que um incrédulo, como é que alguém que não é cristão tenta lidar com os problemas da vida? Sem oração. Desconsiderando o cuidado de Deus. E qual é a consequência disso? Ansiedade, depressão, perturbação. Então o Salvador está dizendo aqui que viver ansioso, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, é viver de um modo incompatível com a fé cristã. É viver uma vida incompatível com a de um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. Você está me entendendo? Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que comereis, quanto ao que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vos vestireis. Nós vivemos num contexto que talvez alguns de nós sequer saibam o que isso aqui, o que significa viver ansioso com comida, com bebida, com essas coisas. Mas para os primeiros discípulos daquela época, de fato, a alimentação, o que beber e o que vestir era realmente coisas que traziam grande inquietação. Porém, aqui estão abordados todas as necessidades de uma pessoa para a vida aqui na Terra. Do que é que você precisa? Eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho vestes. Mas você precisa de mais. Você precisa ter uma família. E muitas vezes a própria família que você tem pode ser a sede das suas preocupações. E você tem que orar a Deus para que isso não aconteça. Para que você confie em Deus. Entregue ao Senhor o cuidado da sua família. E Deus cuidará dela. Por isso, o que o Senhor está dizendo aqui, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, refere-se a isso. A pessoa aprender a identificar quando algo está incomodando, inquietando o seu coração, trazendo aflição, trazendo incomodação. E essa pessoa então vai lá e coloca em oração diante de Deus. Como é que é a vida de um cristão? Como é que um cristão tem que encarar o dia a dia? Se ele não pode ficar preocupado, como é que tem que ser a vida de um cristão então? Exatamente o oposto de um não cristão. Um não cristão, ele vive preocupado, ansioso, aflito, inquieto. Como é que um cristão deve viver? Uma vida despreocupada com relação ao amanhã. Um cristão vive uma vida despreocupada com o dia de amanhã. Isso é a vida cristã verdadeira. Isso é um coração isento de ansiedade. Mas eu me lembro que certa vez eu estava falando sobre este assunto com uma jovem senhora e ela disse, mas isso é impossível. Mas se fosse impossível, Jesus não teria ordenado ao seu povo. É impossível para um incrédulo. É impossível para um descrente. Mas é possível para alguém que realmente crê em Cristo e é então um filho de Deus. E ele confia em Deus. E ele vive uma vida despreocupada porque ele sabe que o Pai Celestial sabe de tudo que ele precisa. E Deus, então, proverá tudo o que o crente ele precisa para a sua jornada. E para fazer os seus discípulos refletirem, vocês vão perceber que o Senhor Jesus, ele fala algo sobre a ansiedade e ele termina nos 3 versículos fazendo uma pergunta.
para os discípulos. Por que o Senhor fazia pergunta? O Senhor, é claro, é Deus, assim como cremos, assim como a Bíblia diz. Portanto, o Senhor Jesus, ele é onisciente. E muitas vezes ele manifestou essa onisciência dele durante o seu ministério, sabendo o que as pessoas pensavam, né? Conhecendo a história da pessoa desde o ventre da mãe dele. Então o Senhor Jesus, ele manifestou várias vezes a sua onisciência. Mas de quando em vez ele fazia alguma pergunta. E essa pergunta que ele fazia não era para trazer alguma informação para ele, mas a pergunta era para fazer seus discípulos pensar. Você entende que quando o Senhor Jesus faz uma pergunta, ele tem esse propósito? A nossa mente, ela é vagarosa para pensar. Por isso o Senhor pergunta para você. Ouça a pergunta do Senhor. Ele diz, final do verso 25. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, Jesus está perguntando aqui, o que vale mais? A comida ou a sua vida? O que vale mais? É claro que é a sua vida. A sua vida vale mais do que a comida. Então Jesus está mais ou menos fazendo isso aqui, dizendo, vocês estão aflitos, vocês estão ansiosos? Espera um pouco. Pense sobre isso. O que vale mais? A sua vida ou a sua comida? Vale mais a sua vida ou a sua família? Vale mais a sua vida ou o seu trabalho? Vale mais a sua vida ou os seus bens? O que vale mais? A sua vida. Você entende? Então Jesus está dizendo, pense no valor que a sua vida tem antes de você ser arrastado a qualquer preocupação com alguma coisa. Pense então. Como é que você teve a vida? Como é que você obteve a vida? Por que você está vivo? Só tem uma resposta plausível. A vida é um dom de Deus. Ou seja, o homem é incapaz de criar vida, de dar vida. Então, o fato de nós estarmos vivos neste exato momento aqui, participando deste culto, ouvindo a palavra de Deus, deve-se inteiramente a Deus. Você não fez nada que pudesse produzir a vida ou manter a sua vida bem até hoje. Foi Deus que decidiu que você continuasse vivo até essa presente hora. Então a resposta do Senhor Jesus para aqueles que estão preocupados e ansiosos é esse. Se Deus te deu a vida e te manteve vivo até hoje, por que ele parará? Por que ele vai parar de prover as coisas para você amanhã? Você entende? A ansiedade é exatamente essa preocupação, a preocupação com o amanhã. Poxa, Deus cuidou dos seus filhos até hoje. Por que Deus vai parar de cuidar amanhã? Deus cuidou da sua saúde até hoje. Por que Deus vai parar de cuidar amanhã? Deus continuará cuidando do seu povo. E ao crente, ao cristão, ele jamais deve duvidar de que a subsistência da vida, de que quem está me mantendo vivo aqui no mundo hoje, agora, quem está me mantendo respirando e pregando aqui, é Deus. Quem está fazendo você assentado aí, com capacidade de ouvir e entender o que você está entendendo, é Deus. Então note como o Senhor Jesus, fazendo essa pergunta, nos faz refletir sobre questões que às vezes nos preocupam. O que a ansiedade é? Preocupação, aflição, aquela angústia de não conseguir resolver os problemas da vida e pensando nas possibilidades que o futuro irá fornecer de problemas e a gente vai tentando nos preocupar com ele agora. Só que há um Deus nos céus. E esse Deus é aquele que te deu a vida. Por isso Jesus pergunta, não é a vida mais importante? Não é a vida um presente de Deus? Ele diz assim, preste atenção no final do verso 25. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? O que é mais importante? O seu corpo ou a sua roupa? O seu corpo. Então Jesus está nos fazendo refletir sobre questões óbvias. Quem é que te deu a vida? Foi Deus. Quem é que te deu esse corpo que você tem? Foi Deus. Assim como a vida, o corpo também são dádivas de Deus. E eu te dou um conselho. Sinta-se satisfeito com o corpo que você tem, porque ele foi te dado
por Deus, pela graça de Deus. Ok? Há muita gente no mundo que queria ter um corpo igual ao seu. Você pode ter certeza disso. Há muita gente que já olhou para você e disse assim, puxa, eu gostaria de ter aquele corpo ali. Há pessoas que nascem com corpos defeituosos, com problemas, com enfermidades. Porém, tanto o corpo dele quanto o seu te foram dados por Deus e foram dados com propósitos. Então entenda aqui que o Senhor Jesus nos faz uma pergunta sobremodo óbvia. Não é óbvio? O que é mais importante? Ele nos faz pensar, refletir sobre o que é mais importante. A subsistência, o alimento é secundário. As vestes são secundárias. O que é mais importante? A sua vida e o seu corpo. Então aquele que doou-nos a vida e o corpo é o mesmo que nos ajuda, que nos sustenta enquanto nós estamos vivendo aqui no mundo. Só que nós precisamos entregar nosso caminho ao Senhor, nossa vida, confiar nele e o mais, ele fará. Tá certo? Só que qual é a maior dificuldade do ser humano? A maior dificuldade humana é manter a sua mente atenta a esses princípios. Tá certo? A maior dificuldade é o homem pensar nisso. Peraí, mas eu estou preocupado com coisas secundárias, eu tenho que me preocupar com o principal aqui. Especialmente, precisamos nos lembrar que todas as coisas que nós desfrutamos são dons de Deus. Nós precisamos aprender, como o Senhor Jesus nos mostra aqui, a moldar a nossa mente, pois é isso que o Senhor Jesus está fazendo com os discípulos. Moldando a mente deles ao ensino do Evangelho. Você precisa moldar sua mente ao ensino do Evangelho. E eu preciso moldar a minha mente ao ensino do Evangelho. E como é que a gente faz isso? Lendo e meditando sobre isso, pensando sobre isso. Você se recorda de ontem que o apóstolo Paulo disse exatamente isso? Que nós devemos encher a nossa mente do Evangelho e pensar no Evangelho. Porque quanto mais a gente pensa no Evangelho, mais nós vamos pensar que as coisas que acontecem, que o corpo, que a vida, que a subsistência, não são processos naturais. São dádivas de Deus. Mas como é que o incrédulo vê tudo isso? Como é que o incrédulo vê a vida, o corpo, o sustento? Como é que ele vê isso? Ele vê isso como um processo natural. Né? E por que o incrédulo faz isso? Por que ele vê tudo como um processo natural? Porque ele não crê no que a Bíblia diz. Por isso Jesus diz, é os gentios, os incrédulos, os pagãos que vivem assim, que vivem ansiosos. Porque eles desprezam a palavra de Deus e desprezam o cuidado paternal de Deus. E o que eles acham? Que a vida dos homens e dos animais surgiu por um processo evolutivo. Que o mundo perfeito que nós habitamos agora, com essa atmosfera, todo belo, para todo lado que você olha é bonito, que tudo isso surgiu de uma explosão, e que o homem veio então evoluindo, desde uma ameba que nasceu, e vem evoluindo, num processo evolutivo. Mas então o incrédulo ele entra em desespero, por quê? Porque ele não vê razão na sua vida. Ele não vê razão na sua existência. Você se lembra que esse era o grande tema dos filósofos? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Esse é um tema de filosofia. Os filósofos quebravam a cabeça com isso. E por quê? Porque eram pagãos. Eram incrédulos. Não criam em Deus, em sua palavra. Não criam na palavra de Deus. Não creem num Salvador. Não creem num Deus criador, num Deus que é Senhor, num Deus que sustenta com seu infinito poder tudo e todos que habitam neste mundo. O incrédulo não crê nisso. Mas você é um seguidor de Cristo? Você deve crer nisso. Que Deus é o doador da vida. Deus é o doador do seu corpo. Deus é o doador do seu sustento. Você tem vestes cobrindo o seu corpo? Foi Deus que deu isso a você. Mas fui eu que fui lá comprar. Porém a Bíblia diz assim, que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4, 7. Você só pôde ir lá.
Você só pôde comprar essas roupas. E você só pôde ser vestido com elas, porque assim foi a vontade do nosso soberano Deus e Pai. E você deve então fazer o seguinte: você precisa, assim como eu também, e todo seguidor do Senhor Jesus, deve ocupar a sua mente pensando nisso. Que Deus sustenta tudo, que Deus a tudo mantém. E que Deus ele tem um plano. Qual é o plano de Deus? Você está vivo aqui? Você recebeu de Deus a vida? Você recebeu o corpo? Por que você recebeu? Porque Deus tem um plano. Nós não estamos aqui por um processo acidental. Deus tem um plano. Deus tem um propósito específico para cada ser humano da Terra. E sendo assim, se nós realmente cremos no Pai Celestial, cremos em Jesus, cremos numa vida eterna, nós jamais deveríamos ficar ansiosos. Principalmente quando alguma circunstância mudar. Porque se dias difíceis chegarem, e chegarão. Eu costumo dizer que os nossos dias mais difíceis estão pela frente, não ficaram para trás. Os dias mais tristes da sua vida, os dias de maiores sofrimentos, não passaram. Estão por vir ainda. Você entende? Mas aquele que exercita sua mente nestas coisas, que não vive uma vida ansiosa, que crê realmente no cuidado de Deus, que crê no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que sustenta a terra, que este Deus está sentado no trono, e que estou em Cristo, sou um cristão, então eu sou filho de Deus. Então eu preciso crer no amor de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus. Porque a Bíblia nos fala muitas vezes que nós vamos ter aflições, que filhos de Deus têm aflições. Só que um coração que está firmado na palavra, uma mente que medita continuamente sobre Deus e seu cuidado paternal, está sempre preparado para quando as situações mudarem. Porque o ímpio desaba quando muda uma situação? Porque ele não acredita em Deus, ele não vê propósito em nada. Ele acredita que nada vai mudar aqui, que a vida dele vai sempre bem. E por que ele acredita nisso? É uma vã esperança, uma falsa esperança de um coração incrédulo. Ele não quer sentir esse desespero da ansiedade, ele cria uma vã esperança. Não, vai dar tudo bem, vai acabar tudo bem. Essa é a filosofia do mundo. Mas um cristão não vive assim. Um cristão crê no que Cristo disse. E ele disse que no mundo nós teremos aflições. Que Deus não nos priva das aflições. Só que, quando estamos enfrentando aflições, a confiança precisa estar depositada em Deus. É preciso entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Você precisa confiar em Deus. Que tudo o que acontece está dentro do plano de Deus. Só que você quer uma ajuda ainda melhor? O Senhor Jesus nos dá. Observa aí o verso 26. Ele diz assim, para os corações ansiosos: olhai para as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Veja, Jesus diz assim: antes de você deixar a ansiedade dominar o seu coração, vai na janela e observa os pássaros. Olha para a natureza. E lembre-se sobre quem alimenta as bilhões e bilhões de aves que existem no mundo. Você já reparou que a ave não morre de fome? Ela morre de alguma coisa, mas de fome nunca. Você já viu a ave chorando? A ave está sempre cantando. Você já reparou nisso? Mas é interessante porque essas coisas costumam passar desapercebidas pela nossa mente. A nossa mente, ela se desapercebe disso. O mundo, com seus atrativos, absorve a nossa mente e a gente para de olhar para a natureza. Mas o Senhor Jesus nos manda exatamente olhar para as aves do céu e nós pensarmos: como é que estas aves, que não têm como cuidar de si mesmas, porque elas não semeiam, não colhem, não habitam e não ajuntam em celeiros, como é que elas sobrevivem? Se elas não têm como prover o amanhã. Qual é a resposta? Quem é que cuida delas? Jesus diz que é o Pai Celestial que alimenta todas elas
todos os dias. Elas não têm como prover o amanhã. E nós também não temos. É uma tola ideia o homem achar que ele pode prover para o seu amanhã. As aves do céu são um exemplo para nós. Elas são professoras para nós. A natureza nos ensina como tudo funciona. É Deus que provê tudo para todos. Para as aves, para os peixes, para os animais, para todos os homens, seja ele crente, seja ele descrente. Quem é que sustenta todos? É o nosso Pai Celestial, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus manda chuva sobre justos e injustos e faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Deus alimenta justos e injustos. Mas a diferença é a seguinte: o Filho de Deus é grato a Deus por tudo o que recebe. Um filho de Deus jamais se assenta numa mesa diante de uma refeição sem adorar a Deus, porque ele tem consciência de que aquela refeição só está ali pela provisão de nosso grande Deus e Pai. Deus alimenta as aves. E aí Jesus nos faz uma outra pergunta que às vezes a gente se esquece. Acaso não tendes muito mais valor vocês do que elas? Nós devemos pensar, irmãos, no valor que nós temos para Deus. Qual é o valor que você tem para Deus? Jesus disse que, pergunta aos discípulos: por acaso vocês não são muito mais valiosos para o Pai do que as aves? Você pode ter certeza que cada avezinha, cada pardalzinho desse é muito precioso para Deus. Só que a vida, o corpo e a alma de um filho dele é muito mais valiosa para Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. Qual é o valor que uma vida humana tem para Deus? Qual é o valor que um filho de Deus tem para Deus? Você quer ter uma noção desse valor? Olha lá para o Calvário e veja a oferta que Deus ofereceu no altar do sacrifício para redimir os homens. Se não foi o seu próprio filho entregue à morte para que nós fôssemos poupados. Ali está uma ideia clara para nós do quão precioso, do quão valioso uma alma é para o Senhor. E a Escritura, ela não cansa de nos afirmar o quanto Deus se preocupa conosco e o quanto Deus nos ama. Você lembra de cabeça algum versículo bíblico que fala do amor de Deus? Eu tenho certeza que fala, que você sabe. Por exemplo, João 3,16, Deus amou muito de tal maneira. Todos nós conhecemos. Só que a Bíblia fala do grande amor com que Deus nos amou. Lá em Efésios 2, 4 e 5. Você precisa refletir sobre isso. Porque quanto mais você reflete sobre o amor de Deus, o valor que você tem para Deus, mais tranquilidade e paz o seu coração encontra. E aí pensa comigo. Um pai cuida de seus animais, mas não provê provisão para os seus filhos. Que tipo de pai é esse? Você acha que o nosso pai iria prover para os pássaros e não ia prover para os seus filhos? É claro que Deus provê para os seus filhos. E nós somos provas disso, provas vivas disso. E inclusive estamos até um pouco acima do peso, de tanto que o nosso pai provê a nós. Por isso que Jesus diz, se você é um filho de Deus, não viva ansioso. Porque é pecado sentir ansiedade. Por que é pecado? Porque é desprezar o cuidado paternal de Deus e tentar resolver a própria vida, tentar garantir o amanhã pelos próprios meios. Isso que é ansiedade. E a ansiedade, em essência, ela é pecado. E por último, a terceira e última pergunta do Senhor Jesus, está aí no verso 27. Ele diz, se preocupar ou viver ansioso não vai prolongar a tua vida. Verso 27, por favor. Qual de vós, qual de nós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora a duração da sua vida? Veja. Outra pergunta. Jesus está perguntando assim, quanto a vocês, se vocês forem viver preocupados, ansiosos com a vida terrena, vocês vão poder prolongar a sua vida em apenas alguns instantes de viver preocupados?
Você vai conseguir prolongar a sua vida com a sua preocupação? Não. Não é? Jesus está se referindo nesse verso à duração de extensão da vida. Se você viver preocupado, você vai conseguir prolongar a vida? Não. Pois é, mas não é verdade que existe uma obsessão no ser humano de tentar prolongar a vida? Não é? As pessoas cuidam da saúde, querem viver uma vida mais saudável, vão para a academia, cuidam tanto do corpo. Porém, o Senhor Jesus nos alerta nesse versículo que esse tipo de preocupação é ridícula e também inútil. É ridícula e inútil você tentar prolongar a sua vida com as suas preocupações. Por que é ridículo e é inútil? Porque no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós temos aquela conhecida parábola do rico insensato. Você lembra do rico? O rico foi lá, já era rico, semeou seu campo, produziu uma colheita abundante. E o que foi que ele pensou? Ele pensou com ele mesmo. Ele pensou consigo mesmo. Ele pensou, olha, eu vou destruir meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou guardar toda essa provisão para mim. E eu vou dizer para minha alma assim, alma, descansa, come, bebe, se alegra, porque você tem provisão para muitos dias. Aquele homem tinha muita provisão. Ele havia armazenado muito para o futuro, para o dia de amanhã. Porém, aquela grande provisão dele, quanto pôde garantir da vida dele? Nem um segundo. Ele pensava que por causa da abundância de bens, de riquezas, ele poderia usufruir de muitos anos ainda de vida. Essa é uma tola ideia do homem. Deus disse que naquela noite mesmo ia pedir a alma dele, e ele não sabia disso. Ele estava esperando viver muito. Só que a vida dele não estava sob o controle dele. Como a sua não está nas suas mãos, e a minha vida não está sob meu controle. Deus pode chamar algum de nós ainda hoje. Assim como diz lá na parábola, Deus diz, louco, esta noite pedirão a sua alma o que tens preparado para quem será. Veja o que a ansiedade faz. A ansiedade leva o homem a armazenar provisões, bens, riquezas, dinheiro aqui para quê? Para tentar garantir o futuro dele, quando na verdade isso é uma loucura. Isso é uma insensatez, isso é uma coisa ridícula. Com relação ao tempo da vida, se você é rico ou você é pobre, não faz a menor diferença. Você sabe disso? Você crê nisso? Porque tem gente que acha que às vezes ele tem um pouco mais, ele tem um plano de saúde melhor, tem acesso a melhores medicamentos, a melhores tratamentos, mas isso não faz diferença nenhuma. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Está lá no Cântico de Ana. Deus é o que tira a vida e a dá. A vida está nas mãos de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Ela nos foi dada por Deus e ela nos será tirada por Deus. Ambas as vidas do pobre e do rico estão nas mãos de Deus. É isso que diz Jó 14:5. Os dias do ser humano estão contados. O número dos seus meses estão nas tuas mãos. Traçaste limites que não passará. Ou seja, a Bíblia nos diz claramente que Deus estabeleceu um limite para a vida de cada ser humano. Cada nascimento e cada morte no mundo estão dentro do domínio e do controle de Deus. Por isso não adianta se preocupar com isso. Não adianta viver inquieto com isso. Não adianta viver ansioso quanto à vida ou quanto à morte. Porque isso está nas mãos de Deus. Você vai ver, às vezes, no mesmo hospital, 2 pacientes com o mesmo quadro clínico, a mesma doença, sendo atendidas pelo mesmo médico, recebendo os mesmos medicamentos dentro do mesmo hospital. 2 pacientes exatamente iguais, com a mesma idade. Mas o que acontece muitas vezes? Um se recupera e o outro não. O outro morre. Por quê? Amados, porque a vida está nas mãos de Deus.
Você entende? Se a tua morte está na mão de Deus, todos os seus dias antes da sua morte estão sob o cuidado de Deus também. E é a maior bênção você poder viver aqui sob o cuidado de Deus, porque quando você partir desse mundo, você vai partir sob o cuidado de Deus. Deus não vai te abandonar. Lembra que em Romanos 8, Paulo diz, nem a morte nem a vida nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a morte não pode separar-nos do amor de Deus. Só que eu preciso meditar nesse amor, conhecer esse amor, conhecer o cuidado de Deus. Por isso Jesus nos pergunta, qual de vocês, de tão preocupados que estão, ansiosos que estão, pode acrescentar sequer uma hora? Nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. E lembre-se, você está em Cristo. Você é um seguidor do Salvador dos homens. Você é um seguidor daquele que disse estas palavras? Se você diz que sim, você precisa se dobrar diante das palavras de Jesus, se submeter a elas, porque elas são palavras de Deus, mandamentos do próprio Cristo. Porém, isso é uma coisa que eu temo que muito pouco crente está fazendo hoje em dia. Porém, o Senhor Jesus diz, não vivam ansiosos, não vivam ansiosos. Você quer estar com Cristo, unido a Cristo? Você quer estar em Cristo? Obedeça as palavras dele. Se você está em Cristo, Deus é também seu Pai. Isso é verdade. Deus é seu Pai e há um cuidado paternal de Deus. E é isso que Jesus diz aos discípulos aqui. Vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Toda hora Jesus está lembrando eles. Vocês são meus discípulos, vocês são meus seguidores. Deus é o vosso Pai, confie em Deus, entregue seu caminho, entregue todo o curso da sua vida a Ele e confia nele, que Ele tudo fará. Se nenhum passarinho cai do céu sem que seja a vontade de Deus, quanto mais a vida de um dos seus filhos. Por isso, retira do seu coração essa agitação. Medite mais sobre estas coisas. Pense sobre aquilo que é mais importante. E viva uma vida isenta de ansiedade. Trate a ansiedade como o Senhor Jesus estabeleceu aqui. Lembrando que a vida é um dom de Deus. Que Deus é que dá o começo da sua vida, que Deus dará o fim. E que durante todo o tempo, entre o começo e o fim da sua vida, Deus é que vai prover o pão cotidiano a você. Por isso vamos reclinar nossas cabeças, encerrar o nosso culto, adorando ao nosso Senhor, adorando a Cristo, adorando ao grande Deus e Pai que se assenta no seu trono e governa o universo. Graças te damos, Senhor, do céu e da terra, pois as palavras do teu Filho nos enchem de paz e tranquilidade, porque nós vivemos, Senhor, num mundo agitado, turbulento, em um mundo de gente ansiosa, de pessoas inquietas, preocupadas com o amanhã. Ó Senhor, quando na verdade o que devemos fazer é estar com a nossa mente fixa em Deus. Senhor, enchendo o nosso coração das palavras de Cristo, pensando sobre elas, meditando nelas, nos inclinando, Senhor, em submissão às palavras do teu Santo Filho. Graças te damos, Senhor, por não nos deixar na ignorância, por não nos deixar achando que a ansiedade é uma coisa normal, mas mostrando-nos toda a gravidade deste pecado e quão ofensivo este pecado é diante dos teus olhos, Senhor. Mas que nós todos, nesta noite, com um só coração, possamos colocar a nossa vida aos cuidados de Deus, sabendo, Senhor, que tu não falharás. Que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um propósito, que nós não estamos aqui, Senhor, sem nenhum propósito. O Senhor tem um plano para a minha vida, para a vida da minha filha, para a vida da minha mulher, para a vida do meu filho, para a vida dos irmãos, para a vida da igreja. Tu tens um plano, Senhor, para todos os habitantes da terra, neste tempo e dos tempos que passaram. Senhor, e entregamos o cuidado da nossa vida aos teus cuidados, Senhor. Cuida de nós, como um pai cuida dos seus filhos. Segura-nos pela mão, Senhor. Guia-nos com o conselho da tua palavra, para que por fim sejamos recebidos na glória. Graças nós te damos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.